Olá pessoal, então vamos começar agora a aula 3 sobre construção de personagens. Então, dando continuidade ao que a gente fez na aula 2, então vamos começar a colocar em prática a construção de um personagem simples a partir do rosto a princípio, tá? Então já selecionei aqui o meu pincel, vou pegar uma cor, que pode ser, por exemplo, aqui o vermelho. Vamos pegar um cor de laranja claro. Vou setar o meu pincel diminuindo a opacidade dele para 70% mais ou menos. E o flow, que é o fluxo de tinta, né? Se fosse um pincel de verdade, seria o fluxo de tinta. Então, dando continuidade ao que a gente fez na aula passada, primeiro vamos começar aqui esboçando então uma esfera. Porque é dessa esfera que vai sair o crânio do nosso personagem. Uma vez feita a esfera, vocês podem ir seguindo esse exercício comigo, né? Nós vamos fazer uma divisão aqui. Lembrando que tem que ser bem volumétrico. E essa divisão vai sair a linha dos olhos. Vamos fazer uma outra divisão vertical. Onde vai sair a linha do nariz. Então, essa aqui seria a base do nosso crânio. A partir daqui, ó, eu vou puxar uma outra forma. Mais ou menos um retângulo. Então, onde vai sair a base do maxilar. Certo? Após a base do maxilar, a gente pode colocar um oval para onde vai ser a orelha. Agora nós já vamos modelar um pouco esse retângulo de onde saiu a base do maxilar. Então nós já vamos aproximar mais ou menos com a forma que vai ter o nosso personagem. Nesse exercício vocês podem ir fazendo, copiando junto comigo, vão parando o vídeo se acharem necessário. Para a gente aprender as etapas para construir um personagem. Esse personagem ele vai ser mais simples, então ele não vai ter cabelo, tá? Para ficar mais fácil da gente desenhar. Um pescoço cartoon, é mais fininho. E agora aqui uma outra linha para a base do nariz. Beleza, agora feito isso, eu já posso começar a estruturar o nariz pensando em formas básicas, tipo um triângulo para a base do nariz. E aqui a linha já para a gente fazer o desenho mesmo do nariz. A partir desse triângulo, eu posso esboçar aqui já as narinas. Vendo, a princípio ficam bastante linhas, né? Você pode ir apagando se estiver muito confuso o seu desenho. Também vou diminuir a opacidade da minha borracha e também vou diminuir o fluxo da minha borracha. A princípio esse é um esboço do nariz, agora eu posso traçar a sobrancelha. No caso eu vou fazer ele com uma expressão bem preocupada. Esse é um personagem do meu curta-metragem A Fuga. Vocês podem assistir o trailer no meu canal do YouTube. Por enquanto o filme não está disponível online, né? Mas em breve vai estar. Porque está participando de festivais, né? Então quando um curta-metragem está participando de festivais ainda, a gente não pode disponibilizar ele online, porque senão os festivais não aceitam mais, né? Então por enquanto só o trailer. Agora, ó, uma linha paralela às outras linhas que a gente já tinha feito para servir de estruturação para a parte de baixo dos olhos, que a parte de cima nós já temos a linha, né? Então agora aqui na parte de baixo a gente vai estruturando. E é isso. Então isso daqui seria o equivalente à têmpora, né? Se fosse um crânio de verdade, uma figura anatômica, esse traço que eu estou fazendo aqui em cima seria o equivalente à têmpora, que a gente precisa disso para ter uma orientação melhor do rosto do nosso personagem. Porque mesmo sendo cartoon,
mesmo sendo um personagem cartoonizado, ele tem que ter uma anatomia também. E essa anatomia é inspirada na anatomia de personagens da vida real, né? Anatomia da vida real. Então aqui um pouco de detalhes da orelha. Agora uma linha também para a boca. Então percebem como lembra aqueles exercícios da esfera que nós fizemos na aula anterior, né? Agora aqui eu já posso estruturar os lábios, seguindo também a construção da linha do nariz. E essa seria a estrutura do personagem. Agora vamos colocar a pupila. Um pouco mais de detalhes na orelha. Talvez apareça um pouco da outra orelha aqui, ó. Se você observar a perspectiva, do lado de lá pode aparecer um pouco da orelha também. E é isso. Então esse seria o esboço da construção do rosto de um personagem. Essa linha aqui é o equivalente à maçã do rosto, né? Que seria o zigomático. Aqui, se fosse uma figura de anatomia, esse aqui seria o zigomático e esse aqui seria o equivalente à lateral do maxilar. Então eu estou estruturando, ó, só para a gente deixar bem claro que o nosso personagem ele tem planos, não importa o quão cartoon ele seja, ele tem que ter planos. Então isso daqui que eu fiz seria o equivalente a você fazer um cubo com essa volumetria aqui, ó. O nosso personagem está sendo visto um pouquinho de baixo, né? Então, ó, esse lateral aqui do rosto seria equivalente a essa lateral aqui. Então, mesmo os personagens cartoons, por mais simples que sejam, eles têm a volumetria e a anatomia. Então, daqui sairia o pescoço. Então, se o nosso personagem fosse um bloco, seria mais ou menos assim. Perfeito. Agora, então, eu vou diminuir a opacidade desse layer para deixar o traço mais claro para poder fazer a definição do desenho, para poder fazer o tie-down. Se você estiver trabalhando com desenho tradicional, com lápis e papel, esse é o momento para você dar uma apagadinha no seu esboço colorido. E você pode usar o limpa-tipos ou a borracha. Pronto, acho que assim já está ok. Agora vamos pegar uma cor preta e você pode pegar o lápis grafite 2B se você tiver. Ou uma lapiseira também com grafite 2B, tá? E agora vamos partir para a definição dos detalhes, acertando o desenho mesmo do personagem. Sobre o esboço fica fácil definir um nariz. Aqui as narinas. Notem o ângulo que nesse desenho está um pouquinho visto de baixo, como eu tinha falado aqui no cubo. Um pouco visto de baixo. No cubo fica mais evidente, né? Do que no nosso personagem, que é uma figura orgânica. Agora eu vou definir as sobrancelhas. Esse é um personagem egípcio, então ele por isso tem um desenho, né, nas sobrancelhas. Não sei se vocês sabem, mas os egípcios inventaram a maquiagem e eles usavam a maquiagem ostensivamente. Então às vezes eles desenhavam sobrancelhas e nesse caso é o que acontece com o nosso personagem aqui. Ele tem uma sobrancelha estilizada, ou seja, desenhada, recortada com maquiagem, né? Como era típico no Egito. Aqui definindo o desenho. Você pode pintar de preto também com o seu lápis grafite. Agora vamos definir os olhos, com essa parte de cima um pouquinho mais grossa. Aqui também um pouco da maquiagem. Aqui o contorno do rosto do personagem.
queixo e o contorno do maxilar. Certo, agora voltando para os olhos, vamos definir um pouquinho, acrescentando a maquiagem que eu mencionei anteriormente, que vai deixar a parte de cima dos olhos mais escura. Aqui um charmezinho desse personagem. E agora vamos definir a pupila. Brilho dos olhos. Definição dos lábios. E agora a orelha. Detalhe, a orelha de personagens cartoon, ela também tem que ter a sua anatomia específica. Então, em breve, a gente vai ter uma aula só sobre detalhes da orelha de personagens cartoon. Tá? Então, mas esse é assunto para uma próxima aula. Então, por enquanto, vamos apenas colocar aqui os detalhes. Vocês podem ir reproduzindo para ir aprendendo, né? Lembrando que uma orelha cartoon pode ser de várias maneiras. Ela pode ser assim, complexa como essa, que até que tem bastante detalhes. Ou pode ser mais simples também. Agora vamos definir o crânio do personagem. Nosso objetivo é fazer esboços e não fazer personagens ultra acabados a princípio, né? E aqui um pouquinho da orelha de lá que pode aparecer, como estava no esboço. Só um pouquinho da orelha.
Agora nós vamos fazer um exercício um pouquinho diferente. Já tem um personagem pronto e nós vamos criar uma reprodução dele, como se nós estivéssemos fazendo uma engenharia reversa no desenho. Então você está vendo aí o personagem pronto, com o traço colorido dá para ver um pouco do esboço dele. Então nós vamos fazer do lado uma reprodução desse personagem, tentando entender como foi feita a construção dele. Agora vamos procurar onde está a linha dos olhos. A linha dos olhos dele estaria aqui, estão vendo o cursor passando, né? Então esse seria o ângulo dela, seria mais ou menos assim. A linha do nariz, dá para ver ela claramente aqui, ainda tem um pouco do desenho cor de laranja. Então seria assim. Essa esfera inicial é muito importante, porque ela é a base da estruturação de todo o desenho. E nós sempre começamos pela cabeça de um personagem. E ao começar a cabeça, começamos sempre por essa esfera que representa o crânio. Agora vamos pegar essa forma aqui para a bochecha. Uma forma mais ou menos assim. Para a orelha, no caso dele, você percebe que a orelha é praticamente um quadradinho, né? O nariz, quase sempre dá para estruturar o nariz a princípio com um triângulo. Os olhos, a gente estrutura cada um. No caso dele é praticamente um quadrado um pouco arredondadinho também, né? Não dá para usar exatamente um oval devido à estilização dos personagens. Ele é mais ou menos isso aqui, um quadradinho. Lembrando o que a gente falou na aula passada sobre as sobrancelhas, que elas têm que ser sempre concêntricas, né? Como se irradiassem a partir do círculo inicial dos olhos, para a gente posicionar elas aqui em cima. E a boca. Agora aqui, ó, desenhando o crânio é como se o personagem fosse careca. Agora nós temos que achar formas geométricas para encaixar o cabelo dele. Então primeiro essa lateral aqui do cabelo, estão vendo aqui o cursor passando, a lateral à direita, vamos dizer que dê para uma forma geométrica mais ou menos assim. Vocês percebem que à medida que o personagem vai ficando mais complexo, as formas geométricas também vão ficando, então não dá para resumir tudo em quadrados, às vezes você tem que adaptar. Essa daqui seria, por exemplo, um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5 ladinhos. E com esse pentágono um pouco distorcido, já estilizado, você teria essa lateral do cabelo aqui, ó. Aqui para fazer o topete dele dá para a gente usar um oval. Essa seria a base para o topete. E o restante do cabelo, algo assim, como se fosse uma bananinha. Então você sempre observa o personagem que você está desenhando e tenta ver uma forma que se adapte àquilo ali para que seja fácil você reproduzir a partir de construção. Sem se preocupar direto com os detalhes. Um dos maiores erros que quem está começando comete é achar que tem que desenhar direto nos detalhes. Quando na verdade o que a gente faz é rabiscar bastante e explorar as formas básicas do personagem. Certo, então agora eu já tenho toda a estruturação feita com lápis colorido, né? No meu caso com um lápis digital, eu posso pegar uma borracha. Vou deixar essa borracha também bem fraquinha, então como é que eu faço? Vou diminuir a opacidade dela ali em cima, tá em 30, e vou diminuir o flow dela. Como eu já falei anteriormente, diminui o fluxo, então ela fica bem fraca. No seu arquivo, se você está desenhando com lápis e papel, você simplesmente passa a borracha ou limpa-tipos com mais força ou menos força. Se você passa com muita força, você apaga todo o desenho. Se você passa de leve, você ainda consegue ver todas as estruturas do desenho colorido. Então o que eu estou fazendo aqui é o equivalente. Eu estou passando uma borracha de leve no digital, porque eu quero clarear, mas não muito. Eu quero continuar vendo o desenho, o esboço, tá vendo? Para que eu possa definir e deixar igual o personagem da direita que nós estamos tentando reconstruir. Acho que assim já está bom. Agora eu posso pegar o lápis preto
Você pega o seu lápis de grafite. Então vamos começar a detalhar. Começando pelo nariz. Agora eu vou definir este olho. Observa como dá para ver a pupila ali, né? O outro olho. Então, uma ótima maneira de aprender a desenhar personagens é seguir essas etapas que nós fizemos. Primeiro treinando as formas geométricas básicas e depois reproduzindo alguns personagens fazendo essa engenharia reversa, procurando as formas para chegar no resultado final e reproduzindo mesmo, copiando a mão livre. Como exercício isso é muito válido. Depois de copiar algumas vezes, vai ficar bem fácil quando você tiver que criar os seus personagens, que é o que nós vamos chegar daqui a algumas aulas. Agora podemos ir para o contorno do rosto. Desenhar a bochecha dele. A orelha, que a princípio foi construída a partir de um quadradinho, né? Essa parte dela aqui, entretanto, ó, essa parte aqui é mais redondinha, né? Tem que ter tipo um arco. E observe que a orelha desse personagem ela tem uma estilização mais simples que a do personagem anterior, né? Agora podemos definir as sobrancelhas. E aqui a pouquinho com o sorriso dele. Agora o cabelo. O detalhe, a estruturação que você faz, você tem que sempre que checar. Você não vai seguir exatamente a estruturação que você fez. Você pode e deve ir ajustando durante o processo de tie-down, né? Que é a definição do desenho. Acrescentando mais detalhes. E agora só faltou o pescoço. E é isso, temos a reprodução do personagem, deu para entender bem como é a construção dele, né? O detalhe é que você não precisa fazer uma cópia idêntica. Você pode, o nosso objetivo é praticar e estudar, então você pode reproduzir o personagem, mas ele não precisa estar necessariamente idêntico. Então agora nós vamos abrir um outro. Então aqui temos o personagem agora visto de frente. Então vamos realizar o mesmo processo, pegar dessa vez uma cor azul. E vou começar fazendo a estruturação do personagem. Então a esfera para o crânio. Aqui ele visto de frente. Então, a linha dos olhos está mais ou menos nessa altura. Como ele está visto bem de frente, observe que nós não temos angulação nessa linha de construção aqui, né? Nos outros desenhos que a gente fez, ó, se vocês lembrarem, essa linha de construção ela sempre tinha uma angulação, né? Agora não, como ele está visto bem de frente, ó, essas linhas ficam retas, como se fosse uma visão ortográfica, que a gente falou também na aula passada.
Agora, uma forma para a bochecha. Orelhas. Procurando já deixar a simetria da orelha, você pode ir medindo assim, ó. Usando linhas extras, você vai checando se a sua orelha está simétrica, se a que você fez de um lado está parecida com a que você fez do outro lado. A mesma coisa é válida para os olhos. Então, o nariz, o triângulo, como sempre. Para cada olho, no caso desse personagem, um pouquinho menos ovalado e um pouquinho mais próximo de um quadrado. Esse personagem é do meu curta-metragem Um Menino que Sabia Voar. E eu vou colocar o trailer desse curta para vocês verem o personagem em movimento assim que a gente terminar essa etapa do exercício. E esse curta foi exibido em festivais no mundo todo, ganhou muitos prêmios. Vocês podem ver mais informações no meu canal do YouTube também. E atualmente ele está em exibição no canal Cine Brasil. Então, para quem tem Sky, no canal Cine Brasil ele está sendo exibido. Observem que aqui ele está com um sorriso bem demarcado, né? Um sorriso com os dentes cerrados. Sempre esboçando bastante. Agora vamos estruturar o cabelo. Então, um oval para o topete, como nós fizemos da outra vez. E aqui uma forma geral para a cabeça dele, que é como se fosse uma continuação do círculo do crânio, só que já com umas quebras de linha, né? Então, isso aqui é uma quebra de linha, isso aqui é uma quebra de linha, que é de onde vai sair o cabelo, de onde vai sair os detalhes do cabelo. Aqui tem outra quebra de linha. Dessa forma, ó, ele já vai parecendo com o personagem aqui do lado. A pupila bem no meio dos olhos. A mesma coisa, para fazer os olhos simétricos, é interessante se você traçar linhas de construção, ó, como essa que eu estou fazendo, que vão te ajudar a manter um lado igual ao outro. E vão te ajudar a manter o tamanho. Não tenha medo de colocar quantas linhas você precisar, principalmente no começo. Quando você tiver mais prática, você pode dispensar algumas dessas linhas. Mas no começo é fundamental. Então, ao realizar reproduções de personagens como essa que a gente está fazendo, você vai aprender rápido como construir personagens, como aplicar a construção em personagens.
Agora eu posso definir esse sorriso bem expansivo dele. Os dentes semicerrados. Então, ao realizar reproduções de personagens como essa que a gente está fazendo, você vai aprender rápido como construir personagens, como aplicar a construção em personagens. Aqui ajustando um pouco o queixo. A orelha. A outra orelha. Como nós fizemos bastante linhas de construção nas orelhas, ó, fica fácil você deixar elas simétricas, bem parecidas uma com a outra. Então vamos só rever um pouquinho. Olha aqui as linhas de construção. Realmente estrutura bem, né? Agora os detalhes do topetinho do cabelo. Aqui, aquelas pontinhas soltas do cabelo que dão um charme, né? E as quebras de linha que eu tinha mencionado. Então essa linha vem até aqui e quebra para cá. Essa vem até aqui e aqui em cima ela quebra para cá. Então lembra das quebras de linha? Aqui está ela, aqui está outra. E agora vamos fazer a sobrancelha do personagem. A pupila, que também tem um brilho é redondo. A pupila é oval, mas o brilho é redondo. Mesma coisa do outro lado, brilho redondo. E pronto, temos uma reprodução do personagem.
Ok, pessoal. Então agora nós vamos fazer um outro personagem. Vamos fazer um dinossauro cartoon. Então usando o mesmo princípio. Então eu vou começar no meu arquivo digital. Vou manter essa folha de segurança aqui, que seria o background, que seria o fundo dessa vez. Eu vou criar um novo layer. E eu vou esboçar nesse novo layer. Então como é que a gente vai desenhar esse dinossauro? Só a cabeça, mais uma vez. Começamos aqui com a esfera. Uma linha de divisão para os olhos, essa parte vocês já sabem. Uma linha de divisão para o meio. No caso, o dinossauro não vai ter nariz, né? Ele vai ter um focinho. Algo assim. Então vai sair daqui. Da onde sairia o nariz, uma forma básica. E o pescoço já com uma forma um pouquinho mais complexa também. Vocês já podem ir seguindo e tentando reproduzir. Podem parar o vídeo se achar necessário. Esse aqui é o detalhe do pescoço dele. Ó. Aqui seria a base do pescoço. Então ela tem que ter a mesma volumetria que nós fizemos nos outros desenhos. Certo? Aqui eu já posso traçar a boca e o sorriso dele. Aqui a bochecha. E dessa linha, né, como a gente sabe, é da onde vão sair os olhos. O olho dele pode ser construído a partir de um oval. O olho de lá também, notem, ó, que eu desenho com transparência para manter bem a volumetria. Então, ó, esse olho vai estar atrás do focinho, mas mesmo assim eu desenho aqui para ter certeza que eu estou fazendo os dois do mesmo tamanho. Estou mantendo a simetria e estou mantendo a volumetria deles inseridos na esfera da maneira correta. E lembrando que o de lá, esse daqui, tem que ser um pouquinho menor, devido à perspectiva. Então esse aqui é um pouco maior e esse é um pouco menor. Então isso aqui seria a forma da sobrancelha do dinossauro. Ele não tem exatamente uma sobrancelha, né? Mas é como se fosse, né? Para ajudar nas expressões. Aqui as narinas. Também com linha de construção para a gente checar se está tudo certinho, né? E o esboço de alguns dentes ovalados. Como é um personagem infantil, não pode ser muito agressivo, né? Então ele tem os dentes um pouquinho arredondados. E a pupila olhando um pouquinho para cima. Agora, ó, como eu desenhei no outro layer, eu posso diminuir a opacidade. Criar um novo layer. Tie down. Definição do esboço. Pego a cor preta. E agora vamos definir o esboço. Esse personagem você também pode ver ele já animado no trailer que a gente viu agora há pouco, né? Ele já aparece um pouco. Então você vê, quanto mais arredondado, quanto maiores são os olhos, mais infantil é o personagem. Aí com isso você já vê qual seria o público-alvo dessa animação, né?
Aqui a bochecha ficou um pouco grande demais, então vou diminuir um pouco. Bom, e com isso nós vimos alguns personagens cartoons, né? Como funciona bem a construção deles, como ela é encaixada, e também alguns detalhes sobre o público-alvo, sobre o tipo de personagem que você está fazendo. Quanto mais arredondado, quanto maior for a cabeça, mais infantil geralmente se torna o seu personagem. Mas esses são detalhes que nós vamos entrar em outras aulas.